E bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Carlos Alberto Pereira, que me pediu para falar sobre a escravidão em Roma. E é interessante que se diga que a escravidão é um tipo de instituição, se é que se pode usar essa palavra, que existe e perpassa muitas épocas da história. O que eu quero dizer com isso? Não é simples conceituar a escravidão, não é simples determinar suas fronteiras. A escravidão invade e ultrapassa os limites dos relacionamentos do ser humano. Não é uma relação de trabalho e não é apenas uma relação de sujeição. A escravidão é uma maneira que o ser humano encontrou de explorar o outro, de extrair o maior benefício possível da sugestão do outro ser humano. E não é algo que as pessoas se envergonhem ao longo do tempo. A mentalidade abolicionista é uma mentalidade recente, é uma mentalidade de meados do século XIX. Por trás dessa instituição existem milhares de anos de exploração. E ela se conserva de uma certa maneira em alguns lugares do mundo até os dias de hoje. Fala-se na legislação brasileira, inclusive, em formas análogas às da escravidão que devem ser combatidas. Em que consiste a escravidão? Numa redução a um patamar mínimo para encontrar fatores em comum com os diferentes períodos históricos em que a escravidão acontece, o que podemos dizer é que é quando o ser humano se vê privado da sua liberdade e sujeito a outro ser humano. Ele passa a perder sua identidade como indivíduo livre para ser a posse de uma outra pessoa ou de uma instituição. E nesse sentido, existem formas de escravidão desde os períodos mais antigos. Existem referências a elas em textos considerados sagrados por várias religiões. Existem referências históricas já em períodos que antecedem a era cristã em 2000, 3000 anos. Existem formas e formas de escravidão. A escravidão romana, propriamente dita, é decorrente da ideia de quem pode trabalhar e quem não pode. Quem poderia ser escravo em Roma, ou quem estava sujeito a ser escravizado? Nós temos o fenômeno das crianças expostas, em primeiro lugar. E o que é uma criança exposta? Uma criança que é abandonada em local público é uma criança exposta. Ela pode ser tanto um filho ilegítimo de alguém que já é casado, ou um filho ilegítimo de alguém que não é casado, então dificilmente poderá explicar esse filho de maneira adequada, ou simplesmente uma criança cujos pais não têm condição de criar e que é abandonada provavelmente à porta de uma casa abastada ou à porta de um templo religioso. No Brasil colonial era comum a exposição de crianças à porta das igrejas. O exposto mais famoso que se tem notícia na história brasileira é o Regente Feijó, que é um daqueles casos clássicos da
adoção à brasileira, já num período bem anterior ao nosso, em a mãe do regente Feijó engravidou, era viúva, se não me falha a memória, e não poderia assumir esse filho, então ela o expôs à porta da casa do seu irmão, onde convenientemente morava. E existe toda aquela mise-en-scène, abre-se a porta, a criança está lá, uma criança, nossa, abandonada, coitada, exposta, vamos adotar. E desse modo o regente Feijó foi criado em sua família, todo mundo sabia dessa história, mas não se assumia publicamente. E ao longo da vida, para não expor a sua mãe à vergonha, ele aceitou essa condição de órfão, com muitas aspas. As crianças expostas em Roma eram de quem as encontrasse. Aqui no Brasil era normal que uma criança exposta à porta de uma igreja ingressasse posteriormente na carreira religiosa, como aconteceu com o próprio regente Feijó, que embora exposto à porta da família, como não poderia herdar e não poderia ser legitimado, acabou sendo encaminhado à vida clerical. Em Roma, que nessa época não era cristã, e não havia entre os seus templos uma vivência clerical no mesmo modelo da vivência cristã, as crianças encontradas na rua normalmente eram escravizadas por quem as encontrou. Outra maneira da pessoa vir a ser escravizada era através da venda. Pais poderiam vender seus filhos e a pessoa mesma poderia se vender por não ter condição de sobrevivência ou por estar extremamente endividada e precisar saldar essa dívida. Então, esse tipo de autovenda era comum. A maneira mais conhecida de escravização é através da guerra. E como Roma era uma cidade em expansão e ocupava mercados e possessões ao longo do Mediterrâneo, era comum incorporar aos seus escravos os derrotados nessas guerras. Também havia o costume de se capturar peregrinos e escravizar, por isso não era bom viajar sozinho nessa época. E não era bom viajar sozinho em época nenhuma. Os relatos medievais de cristãos escravizados pelos muçulmanos e vice-versa por viajarem sozinhos são de estarrecer. Outra maneira da pessoa vir a ser escravizada era fazer parte de um tributo de vassalagem. Cidades que pagavam tributo a Roma podiam pagar esse tributo em ouro, em bens ou em escravos. E finalmente havia o meio de reprodução natural, que era nascer de uma mãe escrava. E a palavra natural aí é usada com muitíssima cautela, porque não existe nada natural em ser escravo, embora essas sociedades considerassem isso como parte da normalidade existencial. Eu quero recomendar ao Carlos esse tijolão aqui, que não é necessariamente sobre Roma. Esse livro se chama Abolição, uma história da escravidão e do anti-escravismo. E foi escrito pelo Seymour Drescher, que é um historiador muito respeitado. É um enorme ensaio sobre as ideias abolicionistas e ao mesmo tempo sobre a escravidão propriamente dita, em diversas épocas. Isso aqui vai ajudar a entender a mentalidade que considera corriqueira a ideia de escravizar
outro ser humano e como é que as ideias abolicionistas surgem e em que contexto elas vão crescendo no século XIX. A escravidão em Roma é tida como parte da ordem natural das coisas, porque é necessário que alguém faça o trabalho, e à medida em que os cidadãos romanos vão ganhando status, eles se distanciam cada vez mais do trabalho. A aquisição de escravos perpassava todos os níveis sociais. E isso é uma coisa que caracteriza a escravidão. A escravidão no Brasil também passa por essa noção de status, de se alçar acima dos outros pela posse de escravos, de se distanciar cada vez mais do trabalho. Inclusive a origem da palavra trabalho é latina e vem de tripalium, que é uma peça de tortura. E diz muito sobre a mentalidade humana. Porque durante milênios a escravidão foi a maneira mais usual de se extrair trabalho de outros seres humanos e de afirmar o próprio status através de posses. A pessoa tão pobre a ponto de não possuir um único escravo dificilmente conseguia reconhecimento social. Isso não apenas nas sociedades do Ocidente, isso também nas sociedades do Oriente. O tráfico negreiro começa com os árabes, não começa com os portugueses e nem com os britânicos. O tráfico na África, num primeiro momento, se destina ao Mediterrâneo e é feito pelos árabes. Não é um tema fácil de se abordar, porque a escravidão pressupõe uma das violências mais extremas cometidas contra um outro ser humano. Eu, pessoalmente, e nesse ponto não é uma avaliação apenas do ponto de vista do historiador, mas é a minha avaliação pessoal como cidadão, eu considero a escravidão equivalente ao assassinato e ao estupro, que são os maiores crimes que se pode cometer contra um ser humano, que são a privação da vida e a privação da própria integridade física no que ela tem de mais íntimo, que é a integridade sexual. A escravidão é a privação da liberdade num nível em que alguns sociólogos chegaram a defender a ideia de que existe uma reificação do ser humano nessa relação, em que ele passa a perceber a si mesmo como uma posse, como um objeto. Eu não concordo com essa avaliação porque esses sociólogos deixaram de lado toda a ampla luta pela liberdade que caracteriza a existência mesma da escravidão. Em cada sociedade em que a escravidão existiu, existiram lutas e revoltas à procura da liberdade. Então, é próprio dos sociólogos ignorar a história, é próprio dos sociólogos pensar a vida num nível intelectual em que eles perdem o contato com a realidade do ser humano. Eu não acredito em reificação. O Brasil enfrentou revoltas de escravos desde sempre
e Roma também enfrentou. E cada lugar em que a escravidão existiu e ainda existe enfrenta a luta do ser humano por recuperar sua condição de integridade e de liberdade. A revolta mais conhecida de escravos em Roma é a de Espartaco. E é conhecida entre nós não propriamente por ter sido uma revolta tão significativa na época em que ocorreu. E foi significativa porque reuniu milhares de escravos, porque enfrentou o poder romano durante 2 anos e as legiões terríveis de Crasso, que depois viria a compor o primeiro triunvirato com Júlio César. Nós conhecemos Espartaco por causa de uma outra história de arbitrariedade. Na década de 50, nos Estados Unidos, houve o fenômeno do macartismo. E esse por si só já merecia um episódio do Cantinho se alguém estiver interessado. Mas o senador McCarthy resolveu que ia combater os comunistas com o auxílio do FBI e criou a Comissão de Atividades Anti-Americanas. E passou a acusar os cidadãos dos Estados Unidos de filiação ao Partido Comunista, defesa de ideias comunistas e de que isso seria anti-americano. Por conta dessa comissão, muitos intelectuais foram relegados ao ostracismo, listas negras circulavam, editoras não podiam publicar obras de determinados autores, funcionários da indústria cultural passaram a ser hostilizados. E os 10 mais famosos são os 10 de Hollywood, que eram 10 roteiristas e altos funcionários da indústria cultural que passaram a compor uma lista negra e não puderam mais ser contratados. Howard Fast, que era um escritor de best-sellers comunista, que já havia escrito sobre Sacco e Vanzetti e perseguia uma temática social em seus livros, não é um grande escritor, é um escritor mediano. Dentre o que se pode encontrar entre os best-sellers norte-americanos é razoável, mas adquiriu um momento de destaque ao escrever Espartaco, que é um romance passável, não é acurado em termos históricos, não é um romance muito bem escrito, mas é emocionante por tratar exatamente da liberdade humana. Ao escrever Espartaco, Howard Fast desencadeou uma cadeia de eventos, porque em um determinado momento, Dalton Trumbo, que era um dos 10 da lista, roteirizou para o cinema. E Dalton Trumbo continuou escrevendo roteiros para o cinema sob pseudônimo, inclusive chegando a ser agraciado com um Oscar que nunca foi receber porque usou um pseudônimo e não poderia aparecer no palco. É uma daquelas histórias do folclore de Hollywood. Em um determinado momento, Kirk Douglas resolve filmar Espartaco e passa a arranjar produtores. E a condição que ele impõe é que se dê o crédito a Dalton Trumbo e se acabe de uma vez com a lista negra, que se derrote o macartismo de vez, que se volte a contratar comunistas para a indústria cultural. E por causa dessa cadeia de eventos desencadeada por Howard Fast ao escolher Espartaco como sinônimo da liberdade que o meio cultural norte-americano não tinha durante o macartismo, do Dalton Trumbo de roteirizar e do Kirk Douglas de realizar o filme e de dar o crédito ao Trumbo, é que nós hoje temos toda essa cultura em torno do Espartaco. Aquele momento em que Crasso, vivido por Laurence Olivier, chega entre os prisioneiros e diz quem é Espartaco, e o Tony Curtis se levanta e diz eu sou Espartaco, e depois o John Ireland
e todos eles se levantam e dizem, eu sou Espartaco, isso numa metáfora de eu simbolizo a liberdade, é um momento clássico na história do cinema e que fez com que o filme tivesse refilmagem, virasse série e passasse a cultura popular como uma referência. Quando pensamos em escravidão romana, pensamos em Espartaco e pensamos no Kirk Douglas, basicamente, porque o seu filme foi uma afirmação de liberdade em um momento em que a sociedade norte-americana era extremamente oprimida. Esse tipo de metáfora que estabelece um diálogo com determinados períodos históricos não ajuda a nós historiadores, porque acaba criando na sociedade civil, naqueles que não têm a mesma formação, uma visão histórica deturpada. No livro do Fest, no filme, aparece o Graco, e Graco não viveu na mesma época de Espartaco. É uma liberdade poética do autor para incluir alguém que também defendia a liberdade. Mas eu recomendo, como peça de cultura imperdível, que vocês assistam o Espartaco, do Kirk Douglas. No que se refere a Roma, o trabalho dos escravos não era apenas lutar como gladiadores. Escravos limpavam as fossas, escravos faziam todo o serviço doméstico, escravos faziam todos os serviços pesados nas minas, na construção de estradas e na construção dessa cidade que estava se projetando e que viria a se transformar num império. Sem os escravos, Roma não teria qualquer condição de se tornar o que veio a ser. E para se tornar um liberto em Roma, não era fácil. Os libertos tinham poucos direitos civis. O escravo podia trabalhar e trabalhar e trabalhar até comprar sua liberdade ou ser agraciado no momento de benevolência do proprietário, mas ainda assim não teria uma cidadania completa, jamais poderia vir a ser um romano. Entretanto, alguns libertos em diferentes épocas passaram a compor setores da burocracia romana e ter algum poder. É importante que se estude a escravidão como instituição em suas diferentes épocas, por isso eu recomendo o livro do Drescher. Mas que também se estude a ideia de liberdade, porque o que nós consideramos liberdade hoje, em termos de direitos humanos e de direitos civis, é uma aquisição bem recente. Para entender o que defendemos hoje, é necessário passar por toda essa longa história de sujeição do ser humano em relação ao outro. Eu espero que isso ajude o Carlos a dimensionar um pouco que a escravidão romana não são apenas as galés ou os gladiadores, existe toda uma construção social, mantém o ser humano sob o jugo do outro, sob a posse do outro, para que se desenvolva essa sociedade poderosa. O poder passa não apenas pelo poder que se tem em relação aos outros povos no coletivo, mas no poder que se exerce em relação ao indivíduo, no singular. E esse talvez seja um dos legados mais medonhos para a humanidade. Se houver qualquer questão específica, se houver dúvidas, é só mandar para mim. Entre em contato lá pelo Facebook, na página Cantinho da História, ou através do blog que vai passar a referência aqui embaixo. E
Comentários, críticas, questões, podem mandar que eu respondo.